nação rubro-negra, o Mengão entrou em campo e fez o dever de casa. Contra o Deportivo Táchira, o Flamengo garantiu os 3 pontos com a vitória de 1-0 e segue firme na caminhada da Libertadores. E olha, teve até análise sobre o Juninho, que simplesmente calou a boca dos antes. Então já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Lembrando, galera, de deixar os créditos para a ESPN Brasil. Agora sim, vamos soltar o play e tem muita resenha sobre essa partida. Por isso, fica comigo até o final. Vamos pro vídeo. Não, nada. Então aí também não dá para dizer que o Felipe pensou em algo, inventou algo. É o Ayrton com o Cebolinha. Cebolinha cai, Ayrton peça e não tem nada. A única coisa que eu acho é que é uma discussão talvez semântica. Quando você fala, eu acho que não tem que criticar, porque às vezes parece que você criticar, você tá atacando pedra. Não, eu acho a vitória ótima. O Flamengo largou com 3 pontos na Libertadores, isso não acontecia há muito tempo. Nos últimos 2 anos, perdeu. Perdeu um ano e empatou outro. Perdeu para um Alcas, lembra? Lembro, então, assim, 2-1. A coisa melhorou. Só que a crítica que eu falo é que quando o Jean fala, a gente espera um pouco mais do 1 contra 1. Tem coisa que não é só da linha de 5 e da linha de 4, tem coisa que é de iniciativa. A circulação lenta e morosa não é só da linha de 4. A falta de iniciativa dos jogadores de ponta que tem característica não é só da linha de 5 e da linha de 4. E aí eu achei esse Flamengo, aí tudo bem, criticar e nem tacar pedra, veja bem. É criticar que poderia ser melhor e que a gente espera um pouco mais do Flamengo. Poderia ser melhor. Eu achei um Flamengo moroso, sabe? Burocrático, devagar, pouco mobilizado, como gosto de falar, pouca intensidade. Eu olho para o jogo contra o Inter. Eu olho para o jogo contra o Inter, que o adversário foi superior, porque tem qualidade no primeiro tempo, e eu vejo coisas mais interessantes. Eu olho para o segundo tempo contra o Inter e eu consigo dizer que foi a atuação melhor. Então, e é normal no futebol, né? Claro. Exato. Então, ali tinha joga melhor e às vezes ligado, perde ou empate. muito mais ciente que não podia dar mole pro Inter. O Roger fazendo e o Felipe reagindo. E o time entendendo. Hoje não, hoje foi uma coisa ali de início de vamos ver, não rodou, gira pra cá, o Calçade falou, né? A bola não chega lá, então fica girando de um volante pro outro. Aquela circulação demora quase 1 minuto, aí dá a sensação que o jogo tá chato. Isso eu acho que vai além da retranca, da linha de 5, da linha de 4. É uma questão de iniciativa também de jogadores. Assim, eu não consigo entender. É claro que eu vejo... O Bruno Henrique é um jogador adaptado hoje para jogar mais adiantado. Mas quando eu vejo Michael, velocidade, e ele é drible em velocidade. Né? Se separar alguém na frente dele já é diferente. Mas ele tem... O Bruno também nesse... O Bruno o Bruno é mais, eu Agora, acho. Cebolinha tem mais habilidade. Sim. E Luiz Araújo também. Aí, você tem adversário que não te permite, você está mais difícil de driblar, não tem espaço, sair para cima, ninguém... Falando, o que está faltando no jogo, né? O drible, gente, não é assim, né? A gente sempre ouviu isso, como se fosse... Até porque eles... Vai cair do céu o drible, mas eu vejo as conexões, muito mais simples. Eu sou o Luiz Araújo, Cebolinha, tem o Bruno Henrique, quando a gente se aproxima, a gente joga. Quando o Ayrton Lucas se aproxima, você joga. Quando o Varela está perto, você joga. Você joga, triangula... Quando os 4 começam a se distanciar dos 2 volantes, só sai passe na vertical. Você só acessa. Sim. Aí você vai bater na linha o tempo todo. Mas você não acha que faltou mais dos laterais que dos atacantes? Até porque o jogo aconteceu em 1/3 do campo. Porque o seguinte... Estava todo mundo junto ali, cara, se eu vou instalar os 4 atacantes na linha de 5, vai ficar tudo esperando a bola ali. Aí eu vou também despejar nos 2 laterais uma missão fenomenal. Agora... Eu acho que, você olhando, quando você tem tantos jogadores que atuam pelas beiradas, o jogo dos laterais ele precisa ser redefinido. E o Varela ainda tentou. O Ayrton Lucas nem aí não quis nem saber. Porque eles podiam estar mais por dentro. Né? E aí é uma questão do treinador. Talvez não confie nisso. Mas se eles estão um pouquinho mais por dentro, eles preenchem o setor vazio, que é o meio de campo. Você tem mais espaço, né, para poder acessar os caras que estão na frente. Quando ficam aqui, os laterais presos, os 4 lá, você fala para o Nico de la Cruz e o Pulgar. O Pulgar não é o primeiro volante, não é o Pirlo, né? Que vai armar o time. Aliás, talvez isso até pudesse ser discutido, assim, do ponto de vista da necessidade dele. Mas aí eu acho que também é normal.
você dizer, cara, assim, você está jogando fora de casa com um adversário que em algum momento vai tentar te atacar, como o Táchira tentou. Porque é frágil. O Táchira é adversário que ele é jogo maroto. Mas eu acho que se você facilitar, ele te pega numa chance. A escalação é consciente dessa fragilidade. Eu acho que a escalação do Felipe Luiz, para mim, não tem muita discussão sobre a escalação. Você não pode dizer que ele não foi para ganhar o jogo. Exato. Ele levou em conta a fragilidade do adversário. Agora, a gente está falando aqui, cada um de uma coisa... E acho que, de alguma maneira, tudo pode ser somado. Porque eu não estou olhando para esse jogo, eu estou pensando na Libertadores. Claro. Hoje é um ponto de partida, né? E esse cenário vai ser um cenário normal, né? Sim. Para o Flamengo. Talvez com exceção da LDU. Mas você na temporada, não só na Libertadores. O próximo jogo que é em casa, o adversário vai vir assim, paredão. Não, e assim, e mesmo assim, você acha que quando agora o Flamengo for jogar contra o Vitória no Campeonato Brasileiro fora de casa, o Vitória vai querer. Eu não sei se o cenário de tantas peças cara. ausentes é que será normal. Porque eu acho que a turma fora resolveria muito desequilíbrio de hoje. Sim. Felipe Luiz, vamos lá. Claro que eu vou tranquilo com uma grande vitória. Vitória muito difícil, muito difícil. Não é fácil vencer na Libertadores, não é fácil continuar vencendo, continuar que esses jogadores continuar com essa fome, essa ambição. E reconheço, não foi o nosso melhor jogo. Não tivemos a gente não estava refinado hoje à noite. E alguns aspectos, claro que o adversário nos colocou em situações que nos complicou bastante. Mas eu sempre penso, quando o time não está bem, não está numa boa noite, competir. Não sempre a gente vai jogar bem e não sempre a gente vai ser dominador absoluto do encontro. O adversário tinha um plano de jogo interessante, que nos causou dificuldades em algum momento, com bolas principalmente em contra-ataque e na profundidade, mas que os jogadores, como eu falei, competiram bem. Se me surpreendeu a mudança de sistema, que o Deportivo Táchira não vinha jogando com uma linha de 5. Os últimos jogos jogavam com uma linha jogavam no 4-4-2, e isso sim me gerou surpresa. Mas, como eu falei, não foi a nossa melhor noite, e o importante é que o time soube competir bem para poder vencer. Sim. Así. Buenas noches, profe, por aquí. Profe, en el fútbol es el que la meta, ¿no? Pero en momentos Táchira desdibujó por momentos al equipo del Flamengo en una comparación abismal, ¿sí? Lo que cuesta la plantilla del Flamengo a lo que cuesta Táchira. ¿Esperaba un resultado más abultado o siente que pudo haberlo cristalizado mayormente? Claro que sabia que iba a ser um partido difícil, não tinha... desculpa, tem que falar em português, né? Desculpa. Eu tinha certeza absoluta que o jogo ia ser difícil. A gente saiu ontem 10 da manhã do Rio de Janeiro e chegamos 11 da noite na Venezuela. Esses jogadores fizeram uma viagem incrível e, no final das contas, sim, temos um orçamento maior, temos um time que é um elenco mais caro, mas entram 11 contra 11 dentro do campo. E jogamos na casa do adversário, era um jogo difícil, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, o adversário tem qualidade, tem jogadores, tem um plano de jogo muito claro, sabe muito como jogar, e nos criaram dificuldades, totalmente natural do futebol, aonde meus zagueiros fizeram um jogo esplêndido, tiraram várias bolas cruciais para que a gente não pudesse tomar gol. A última linha, na verdade, com os volantes, né? E o time saiu vitorioso. Poderia ser, como você falou, mais abultado, não? Poderia ter sido outro resultado? Sim, mas na Libertadores nunca é fácil, nunca nada é fácil. Então temos que valorar muito essa vitória. Buenas noches, por aquí. Buenas noches. Quería preguntarle cuál es el balance general que usted hace del partido y cuál es el nivel de satisfacción luego de lo que vio hoy con respecto a lo que va a ser el resto del torneo. Muchas gracias. Acho que o jogo foi um jogo muito difícil porque, primeiro, o Deportivo veio como uma linha de 5, baixava um bloco em 5-4-1 e tivemos muita dificuldade de entrar, né?
a gente conseguia, talvez estávamos um pouco lentos na circulação, não conseguíamos encontrar os espaços, né, porque não existem muitos espaços, e como a gente não circulava bastante a bola, esses espaços não se abriam. E nos momentos que se abriam, não estávamos finos, né, com a bola, nos domínios, nos passes, no último passe, na última finalização. Erramos muito mais do que costumamos errar, e isso deu a possibilidade do adversário ter mais a bola e fazer a gente correr atrás da bola. Depois, conforme passou os minutos, fiz uma mudança tática, onde o time se sentiu um pouco mais confortável com a bola, e criamos um pouco de dificuldade nessa última linha de 5, que era uma linha agressiva, sem medo de sair para caçar o nosso time e com bastante coberturas, né? Então, isso nos gerou bastante, como eu falei, dificuldade na criação da progressão da jogada. Não tínhamos dificuldade na saída de bola, mas sim para fazer a jogada progredir até a área do adversário. Então, isso foi o mérito do adversário, do treinador do adversário, dos jogadores que fizeram um esforço grande. Mas aí é o que eu falo, né? Nesses dias que nós estamos bem, o time soube competir e lutar para tentar vencer. Felipe, boa noite. Boa noite. Felipe, numa coletiva dessa para trás, você disse que nem sempre o time vai ter uma nota artística, vai jogar bem. E hoje, muito longe disso, assim. Como você falou, o técnico mudou o sistema, colocou uma linha de 5, depois uma linha de 4, meio que retrancou o time inteiro. E o Flamengo teve alguma dificuldade, acredito até pela falta do Gerson e pela falta também do Arrascaeta no meio-campo, na questão de criação. Mas desde 2022, você ainda jogava, o Flamengo não ganhava fora de casa na Libertadores. Aquele jogo 4-0 contra o Vélez, a semifinal. Na Argentina, a final é jogo único, então a gente nem conta. Mas eu queria saber de você, assim, mesmo com todas as dificuldades, mesmo o time não apresentando essa nota artística como você gosta que o time joga, como você se encanta, como encanta a torcida, queria que você falasse da importância dessa vitória. Há tanto tempo o Flamengo não vencia fora e como é bom vencer, e eu queria que você falasse disso. No outro dia me perguntaram, né, o que eu prefiro, se é vencer ou jogar bem. Eu prefiro vencer. Prefiro vencer jogando bem, mas sempre, se puder escolher, a vitória ela é a coisa mais importante, né, para uma equipe. Os resultados dão confianças, por mais que hoje não tenha sido o melhor jogo coletivamente ofensivo da equipe, mas sim foi um jogo muito bom para alguns jogadores que precisavam ganhar confiança, recuperar ritmo, se sentir confortáveis dentro do campo, e alguns jogadores foram crescendo com o passar dos minutos, e isso é importante. Essa vitória, eu sempre falo, não é fácil ganhar. Não é fácil ganhar de ninguém. Não é fácil ganhar no Brasileiro, não é fácil ganhar no Campeonato Carioca, muito menos na Libertadores. E fora de casa, como eu falei, com uma viagem tão cansativa, que não é desculpa, mas que sim, o adversário está na casa deles e tem a torcida deles a favor. E o meu time soube competir bem, soube passar por esses momentos de dificuldade que passamos durante o jogo, e eu valorizo muito essa vitória, porque me demonstra que esses jogadores não param de querer vencer. Eles querem vencer, têm muita fome, muita ambição e continuam trabalhando muito para eso. Buenas noches, por aquí. Profe, el primer tiempo el equipo se vio un poco más tranquilo, jugaron un poco más relajados, pero en el segundo tiempo salieron con otra intensidad, con mucho más ánimo. ¿Qué les dijo a ustedes en el vestuario, si se puede saber? Porque la cara fue distinta y a muestra un botón, el gol llegó en los primeros 15 minutos del segundo tiempo. Gracias. Bueno, eu acho que no primeiro tempo é verdade que a gente parecia ter uma tranquilidade, mas não é o que eu peço, né? Eu acho que a gente teve dificuldade de entender como entrar nessa última linha, sendo que foi uma surpresa, né? Então, porque realmente não preparamos, e isso gerou um certo... alguns jogadores não estavam se encontrando e não estavam se encontrando confortáveis dentro do campo até passar uns minutos. No intervalo, corrigimos alguns detalhes micro e o time voltou, e depois com as trocas ainda também um pouco mais fresco, com as ideias mais claras de onde estavam os espaços e como atacá-los. E acho que esse foi o motivo, né? Depois, assim, como eu falo, até a zona 2 do campo ali, bloco médio, o
o time estava chegando bem com muita facilidade. O problema era progredir em função da forte marcação que o adversário tem, e muito boa. Até me deixa curioso para o decorrer do campeonato, porque é um time muito forte em casa e acho difícil que alguém ganhe pontos aqui, por isso que eu valorizo muito mais essa vitória. Felipe, aqui do lado direito. Boa noite, parabéns pela vitória. Em diversos momentos, a televisão focou o seu rosto e mostrava que você estava um pouco insatisfeito, né? Queria que você falasse o que você achou de ruim até certo ponto no jogo ali que te chamou a atenção. Não sei quando me focaram, né? Não sei quando pegaram a minha imagem, porque teve muitas coisas que sim, que eu acho que temos que corrigir durante esses próximos dias, principalmente posicionamento e entendimento de espaço. E talvez fosse isso, mas também houve muitos momentos bons e que eu aplaudi e elogiei os jogadores. Então, claro que o treinador sempre está ali cobrando e tentando exigir dos jogadores o máximo possível para que tudo saia da maneira perfeita, mas nem sempre é um controle de videogame que a gente está ali na mão, né? Profe, buenas noches por acá. Quería preguntarle cuál fue la clave para ganar el partido el día de hoy aquí en el Estadio Pueblo Nuevo y también sobre el próximo rival, cómo enfrentarlo y cómo hacer esa preparación previa para lo que será el próximo partido de Copa. Espanhol. ¿Puedes repetir? Perdón. ¿Puedes repetir la pregunta, perdón? ¿Cuál fue la clave para ganar el partido? Okay. Y la segunda, sobre el próximo rival, cómo preparar este partido de cara a lo que será la próxima semana. Gracias. La clave fue tener paciencia, controlar bien las transiciones, que es algo que no hicimos bien, no controlamos muy bien las transiciones, pero eso hemos mejorado en el principio del segundo tiempo. Conforme perdíamos la pelota conseguimos recuperar rápido y atacar mejor los espacios, entender mejor dónde dejaba el rival los espacios para poder atacar y aprovecharlos, ¿no? Con más pases verticales, más pases al espacio y hacerles sufrir corriendo hacia su portería. Yo creo que esa fue la clave. Verdad que el gol fue una jugada aislada, pero ese era el objetivo, ¿no? De entrar por ahí. Y el próximo rival, sinceramente, ahora me toca fin de semana domingo contra Vitória y aún tengo que estudiar este rival para depois pensar no outro partido da Libertadores. Ok? Muito bem, então o Felipe Luiz, que nunca destoa muito, né, do que a gente discute aqui e tal, porque, né, ele vai lá, vai na real e tal, e claro, dizer que a atuação defensiva foi esplêndida, não chega a ser esplêndida, mas é muito boa. Aliás, a parte defensiva, a gente estava falando até na redação, a parte defensiva do Flamengo, em que pese a fragilidade do adversário, é algo que sempre preocupava o torcedor do Flamengo. Era sempre muito frágil defensivamente. Bola aérea, que a gente fala do Corinthians, toma muito gol de bola aérea e tal, posicionamento zagueiro, volantes. O Flamengo vai dando demonstrações neste ano, e desde o ano passado com o Felipe Luiz, que esse é um ponto que me parece que está mais sólido, né? De novo, em que pese a fragilidade do adversário hoje. E hoje no final tomou uma pressão ali. Eu acho que até, assim, eu nem concordo muito com a avaliação sobre a capacidade defensiva do Flamengo hoje, porque o Flamengo não foi exigido defensivamente até os 27, por 80 minutos, e a partir dos 80 minutos, quando o Flamengo foi exigido, ele poderia ter tomado gol, como o Calçade falou. Então, eu acho que... nem é a questão. Eu acho que ele foi muito bem, e as entrevistas dele são maravilhosas, né? Sim. Ele vai muito bem ao analisar as dificuldades que o Flamengo teve na criação, e aí eu concordo. E eu acho também que, assim, tem uma coisa, ele pode até ter sido pego de surpresa, porque certamente ele estudou muito mais o Táchira do que a gente, ele foi ver muitos jogos para trás, certamente. Agora, cara, você, assim, dirigindo o Flamengo, prepare-se. Porque linha de 5 vai ser uma constante até mesmo contra times que não estão acostumados a jogar com linha de 5. Linha de 4. Então, com 3, a primeira linha de 5, a segunda linha de 4. Enfim, acho que o que o Táchira fez hoje vai ser não vou dizer que vai ser um padrão, porque obviamente tem muito time no Brasil que vai tentar fazer valer a sua qualidade para jogar, mas assim, vai ter muito time que para se defender contra o Flamengo vai considerar que só desse jeito para se defender. O Inter baixa um quinto homem sábado no fim de semana no primeiro tempo, em dificuldade. O jogo muda um pouco depois que o Felipe consegue ler, depois que o Inter se lança um pouco mais, mas já é uma tônica, até o bom time do Inter. Exato. É isso aí, nação rubro-negra. O Mengão fez seu dever de casa, fora de casa, garantindo os 3 pontos e segue firme na temporada.
Se curtiu o vídeo, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui sobre o Mengão. Gente, e como vocês viram aí, né, o Felipe Luiz, como sempre, deu aula em sua entrevista. Gente, a entrevista sempre dele, o Felipe Luiz, faz com que os técnicos que reclamam demais aprendam como agir como técnico, isso mesmo. Tamo junto, lembrando de deixar os créditos para a ESPN Brasil e até o próximo vídeo.